Olá pessoal, bem-vindos ao episódio de hoje do podcast do César Fios Advogados, o Questão de Mérito. Estou aqui hoje com Thaís Murta, Lucas Lima, Daniela Velar, para falar com vocês sobre Dilemas éticos. dilemas éticos, fazendo um link com literatura e direito. Perfeito. Muito bem, então eu vou puxar o início do episódio, porque o nosso livro de referência para discutir esse assunto é o Frankenstein. Eu tenho até uma edição bem bonita dele aqui, ó, uma edição especial. Frankenstein é uma obra da Mary Shelley. E o histórico de escrita dessa obra é muito legal. O Frankenstein do livro não tem muito a ver com o desenho do Frankenstein que a gente está acostumado, não. É uma coisa bem. É um conto de terror, é uma história de terror, né? A Mary Shelley, ela estava com o Percy Shelley, com o Byron, né? Eles estavam em Genebra, acho que era Genebra, era na Suíça. Uma noite de tempestade, de chuva, isso é verdade. E aí eles estavam disputando quem escrevia a história de terror mais horrorizante, né? E aí, tô falando tudo Não, certo eu até tô aqui, que achando você tá rindo? engraçadíssimo, porque tá o storytelling, a gente fica igual criança. Eu tô imaginando, né? A cena Ele é tá muito pronta bom aqui. nisso. Então imagina ele é isso, um muito casarão, alguns dos maiores poetas de todos os tempos, né? Byron, que é o cara da taça de crânio, né? Que ele fala que quando ele morresse, ele queria que o crânio dele virasse uma taça de vinho. E curiosidade, ele é pai da Ada Lovelace, a primeira idealizadora dos códigos de programação no século XVIII. Olha que interessante, né? Então, o Byron, ele estava lá na casa dele, recebendo esses amigos, tinha um italiano também, e ele lançou o desafio, falou, ó, nessa noite de chuva, de tempestade, né? Cada um vai para um cômodo da casa e vai escrever a história mais aterrorizante que conseguir. E a Mary Shelley escreve Frankenstein, né? E o que é Frankenstein, que é um dos grandes clássicos da literatura? A história do Dr. Victor Frankenstein, de um médico, que tinha uma ambição de conhecimento assim desmesurada, né? E não via limites na natureza humana. Ele queria brincar de Deus mesmo, ele queria criar vida. E um dia ele consegue, né? Ele junta restos de corpos humanos, forma um corpo grande, de mais de 2 metros, e consegue colocar uma centelha de vida lá, dá um, sei lá, um choque, alguma coisa assim, e acorda o Frankenstein. E no momento que o Frankenstein acorda, a criatura, desculpa, né? Que a criatura acorda, o Frankenstein, o Dr. Victor Frankenstein, se arrepende. Olha o que eu fiz. E ele abandona. Desculpa, a gente vai ter spoiler, mas é necessário. Eu acho que né? todo mundo conhece um pouquinho. Né? E aí ele fica assustado com aquilo e abandona a criatura. Ele vai embora e deixa lá, esperando que ela vá sumir. E ela some. Ela some por meses. Só que aí, de repente, entes queridos do criador, do Dr. Victor Frankenstein, começam a morrer. E ele fala assim, caramba, a criatura veio atrás de mim. E ele reencontra a criatura, né? E aí eles têm um diálogo e a criatura fala o seguinte, olha, você me abandonou, você me criou para eu ser objeto do desprezo dos homens. E aí ele conta toda a história dele, que quando ele saiu, quando ele acordou e o Dr. Victor o abandonou, ele foi pra rua, ele sentiu frio, ele sentiu fome, as pessoas não aceitavam ele, tinham medo dele. Foi hostilizado. Ele era todo deformado, estranho. Então, ele foi isolado, ele teve que ir pro meio de uma floresta, tomar chuva, passar fome, viver todas as angústias, né? E toda pessoa que ele tentava se aproximar agia com hostilidade, né? Se assustava, batia nele. Então a história dele é de muito sofrimento. E aí ele fala assim, olha, eu matei uma pessoa da sua família para chamar a sua atenção e porque eu tô com muita raiva. Eu era uma pessoa boa, de coração bom, gostava da humanidade, mas eu fui tão excluído e tão maltratado que eu comecei a desejar o mal. E aí eu tô te contando isso para você se compadecer de mim e atender um pedido meu. Tem um pedido para te fazer. Eu quero que você crie uma versão feminina para mim. Uma criatura. E aí eu prometo para você que eu vou sumir com ela. Eu vou para as florestas da América do Sul, você nunca mais vai ver a gente. Mas se você não fizer isso, eu vou matar um por um dos entes da sua família e das pessoas que você ama. Vou acabar com a sua vida. Porque a minha vida não é justo que o mais cruel dos seres humanos tenha direito a ter o afeto de outro ser humano e eu fique sozinho o resto da minha vida. Aí, o Dr. Victor Frankenstein pensa, pondera,
vê na criatura um sujeito com sensibilidade, ele lia, ele aprendeu a falar e tal, e cede. Falou assim, não, tá bom, eu vou criar uma criatura fêmea pra você. Até pra você me deixar em paz. Não matar ninguém. E aí, quando ele tá começando a construir a criatura fêmea, ele começa a pensar em algumas coisas. Ele fala assim, mas peraí, e se eu criar essa fêmea e ela for mais cruel ainda que ele? Porque o Vitor achava a criatura muito cruel e tal. Ele não gostava da criatura que ele... E se essa fêmea virar e falar assim, peraí, a promessa que ele fez de sumir, ele fez por ele. Eu nem existia quando essa promessa foi feita. Uhum. E se os dois tiverem um filho? E povoarem a Terra com uma raça que vai destruir a raça humana? Será que eu não estou sendo egoísta e resolvendo o meu problema e condenando a humanidade inteira? E aí ele resolve que ele não vai fazer a fêmea. E aí cria-se uma briga entre criador e criatura. Um começa a perseguir o outro, a criatura vai destruindo a vida dele, matando todo mundo. E aí a história vai se desenrolando. E é uma coisa, assim, muito angustiante, porque quando você pensa que não tem como piorar, piora. E, assim, são trechos e trechos do livro da angústia interna do Vitor, do médico, né? Pensando assim, poxa, essa paixão obstinada, obcecada minha, e eu não parei para pensar nas consequências disso, né? De certo modo, um pouco assim, o perigo do conhecimento, se ele não for utilizado com ética, com cuidado. A criatura estava lá, ele criou ela. Ia fazer o quê? Ele não conseguia matá-la, né? E até matá-la era um dilema ético também. E aí ele fala assim, olha, minha vida acabou, eu passei a ser atormentado e pensar assim, olha o que eu fiz, olha a criatura que eu soltei na humanidade, de quantas pessoas, inclusive próximas de mim, pereceram e o que eu vou fazer? Né? E aí agora, eu acho assim que essa história da Mary Shelley nunca foi tão atual, num período em que o homem, né, ele assume cada vez mais essa postura de criador, né, daquele homem que intervém na natureza, que muda, e que com a inteligência artificial cada vez mais cria suas próprias criaturas, né? Só que aqui é uma criatura criando outra criatura, ele não é o criador. Né? Eu acho que ela mostra muito isso, assim, o Vitor é o criador, mas ele é uma criatura, então ele tem todas as suas vicissitudes e falhas também, e olha como que essa relação com a criatura dele é tempestuosa, né? Ele larga a criatura para lá, ele deixa a criatura sofrer todo grau de injustiças no mundo, e ele que poderia aliviar um pouco isso, não alivia o sofrimento dela, com medo também de repercussões que isso poderia gerar. É o que a gente chama de escolha trágica, não tem uma solução fácil, né? Nessa história, é justamente por isso que todo dilema ético se funda nessa premissa, né? Pois é, leva para o campo jurídico, Thaís. Assim. Leva, mas primeiro um adendo. Tá. Eu estava aqui pensando, enquanto você falava, a quantidade de vinho, já que você falou do Byron, né? Quantidade de vinho que não foi consumido dessa noite. Porque a Mary Shelley, ela trouxe, lá no século XVIII ou XIX, que foi escrito. Ai, deixa eu ver aqui. Não importa, mas enfim, entre século XVIII e XIX, ela trouxe o maior, provavelmente, dilema humano, que diz respeito ao 1816 em Genebra, século Suíça. XIX. Aí um detalhe só, desculpa. É também chamado de Prometeu moderno, em referência ao Prometeu que foi aquele... Ele não era um deus, ele pegou o fogo dos deuses e deu para os homens, né? Ele deu o fogo para o homem, sinalizando o conhecimento. Ele era um titã, eu acho. Então ele deu o fogo para os homens e os deuses não gostaram disso, porque o fogo, representando o conhecimento, era um poder que podia ser, inclusive, mal utilizado. Ele é condenado eternamente a ficar amarrado com pássaros, né, comendo as entranhas dele, né? Então aqui a história do Frankenstein é a história do Prometeu moderno. Prometeu mais um tanto de vinho, né? Com certeza. Mais um tanto de vinho. Mas agora eu me perdi no dilema ético aqui. Então, você ia levar isso um pouco para o direito. Vamos trazer isso então para o contexto jurídico. Pensei em dois paralelos. Na realidade, eles confluem em algum momento. Na década de 70, salvo engano, foi discutida a necessidade de se fazer uma moratória, ou seja, vamos parar aqui porque a humanidade está em risco em relação aos avanços da engenharia genética. Então já estava se discutindo sobre clonagem humana, sobre células-tronco, isso já estava começando a ser ventilado. Igual tentou-se agora com inteligência artificial. Pô, tá dando spoiler do que eu vou falar. Calma que eu vou chegar lá. E aí foi ventilada a necessidade de realmente fazer ali entrar de altas em relação a esses avanços, porque a humanidade estava num momento ali que poderia, em
curto espaço, com o avanço que estava existindo na ciência, ficar em risco. Uhum. Recentemente, abril, salvo engano, desse ano, houve essa discussão em relação à inteligência artificial, principalmente porque em outubro do ano passado a gente foi surpreendido, a maior parte de nós enquanto população, com o surgimento do ChatGPT, que é um tipo de inteligência artificial generativa. O que é isso? Se distingue da inteligência artificial que a gente usualmente já estava ambientado, que é aquela inteligência artificial que vai automatizar tarefas humanas, mas que ela passa por uma aprendizagem, né? E ela consegue fazer essas tarefas de forma mais acurada. A inteligência artificial generativa, ela tem como diferença o fato dela criar algo novo. Então, quando a gente fala que o ChatGPT, ele criou, por exemplo, jurisprudência, não sei se vocês viram isso, né? O advogado teve nos Estados Unidos, teve aqui criou literalmente, também. não existia. Não existia. O juiz na sentença. Daqui, né? O juiz daqui e o advogado dos Estados Unidos, no começo do ano, criou uma jurisprudência, um precedente inexistente com inteligência artificial generativa. E aí chegou-se no atual momento que a evolução da inteligência artificial está sendo tão rápida que houve a discussão, grandes nomes, e principalmente o Elon Musk, uma série de intelectuais, cientistas que já estão nesse ramo da inteligência artificial há muito tempo, se a gente deveria agora fazer uma moratória da inteligência artificial, porque, e aí, gente, onde que a gente vai parar? Até que ponto que a inteligência artificial está sendo utilizada pelo homem, até que ponto o homem vai ser dispensável até mesmo para a inteligência artificial? E os dilemas éticos, né? E aí vem os dilemas éticos em decorrência disso. Não quero fazer aqui um tom sensacionalista em relação à inteligência artificial, mas o paralelo é nesse sentido que eu queria trazer aqui. Será que realmente esses princípios éticos, essa discussão ética, ela vai conseguir nos levar para um lugar melhor em relação a esses avanços? Então, eu até anotei alguns trechos do Frankenstein que me impactaram bastante. E assim, a Mary Shelley vai trabalhando muito a ideia de que o conhecimento ele é poder. Uhum. E ele é um poder que, se não for utilizado eticamente e com cuidado, ele pode causar danos, né? E aí aqui, ó, olha que interessante, um trechinho, né? O Dr. Victor Frankenstein, porque ele passa vários trechos do livro andando pelas montanhas da Suíça, à noite, aquele cenário bem gelado, como um interior assim angustiado dele mesmo, refletindo isso e refletindo sobre o que ele tinha feito, né? E ele diz o seguinte num momento, olha: por que o homem se vangloria de sensibilidades superiores ao aparentemente selvagem? Isso só os torna seres mais escravizados a causas exteriores. Se nossos impulsos fossem confiados à fome, à sede e ao desejo, poderíamos ser quase livres. Mas agora somos movidos por cada vento que sopra, por cada termo aleatório ou cenário que as palavras possam comunicar. Então ele fala das ambições desmedidas do homem. A intenção dele era boa. Ele pensava assim, olha, eu vou aprender a criar vida para as pessoas se tornarem imortais, para criar doenças. Só que ele percebe que o que ele criou era completamente diferente da intenção dele, né? E as consequências disso. Será que a intenção era nesse sentido? Isso aí cabe para a discussão da inteligência artificial. Será que essa moratória que está sendo ventilada, ela é realmente porque a sociedade está em risco, a humanidade está em risco? Ou será que, se a gente para agora, quem avançou economicamente mais vai dominar? Aí você vai para um ponto importantíssimo, porque tem um momento que ele deixa claro assim pela fala dele que talvez, você fala assim, será que ele estava sendo altruísta ou será que era uma questão até de vaidade? Porque ele fala assim, ó, uma nova espécie abençoar-me-ia como criador e origem. Muitas personalidades felizes e excelentes deveriam a mim a própria existência. E aí você pensa que não existe altruísmo mesmo. Eu não acredito em altruísmo. Vocês acreditam em altruísmo? Existe? Reflexão. Pausa de reflexão. O Bruno, acho que ele diverge, né? Eu acredito em altruísmo. Ele acredita. Por que você acredita? Eu acredito que é possível uma pessoa genuinamente pensar além de si e fazer o bem pelos outros. Ok, pensar além de si e fazer pelos outros. Mas, porque no fim das contas, isso vai refletir na sua autoimagem. Vai te fazer bem. Isso é uma discussão de Friends, não é? É Friends? Eu ia citar aqui a Phoebe de Friends, mas eu pensei, não, já falei de bobagem do vinho, aqui não vou falar de Friends, mas sim, é uma discussão nesse sentido. Eu sei que é difícil você encontrar uma ação verdadeiramente altruísta, mas
Eu ainda assim acredito. Por exemplo, vamos trazer para aquele dilema que o Sandel, eu falava Michael Sandel, mas o Bruno falou Não, que é deve ser Sandel. Sandel, Deve ser ele Sandel. traz, que é o do trem, né, Bruno? Qual que é a situação? Esse dilema é maravilhoso. Você tá aqui no trem, você tem o poder de como se você fosse um maquinista. Quer contar? Que eu acho que você sabe contar essa história melhor. Tá, a que eu conheço é assim. Tá vindo um trem e você é o controlador da ferrovia. Você fica no escritório da ferrovia e o trem ele tá vindo e ali na frente tem uma bifurcação no trilho. Do lado direito tem 5 trabalhadores trabalhando nos trilhos e do lado esquerdo tem um. Esse trem tá vindo e você é informado pelo maquinista que o trem tá sem freio. Precisa escolher. Você precisa escolher. O caminho natural dele é para a direita, ele vai matar 5 trabalhadores. Aí os alunos começam com as variáveis. Não, mas avisa eles, toca o apito. Não pode nada disso. Não. Aí eu falo, nada disso. Eles É estão com escolher. tampão, eles estão de costas. Você vai ter que escolher. Você que está lá na cabine que controla a ferrovia, né? Você vai ter que escolher se você puxa uma alavanca que muda a direção do trem para a esquerda e ele vai matar um único trabalhador, né? Ou se você mantém a direita, ele vai matar 5 trabalhadores. Esse dilema é para a gente discutir o senso de justiça dos alunos. E para mostrar. Ou a predestinação. Sim. Você tava lá. Mas aí, olha as ramificações dessa história. Eu pergunto assim: quem puxaria a alavanca? Aí vários levantam a mão. Aí eu pergunto: qual o seu critério para puxar? Morrer menos pessoas. Morrer menos pessoas. Quanto mais pessoas eu puder salvar, melhor. Eu falo: então pronto, seu critério de justiça é quantitativo. Quanto mais salvar, eles, claro. Perspectiva utilitarista total. Sim. Aí a gente muda um pouquinho o exemplo. Agora é o trilho contínuo e tem 20 trabalhadores trabalhando lá nos trilhos. Esse trem tá indo e ele tá passando embaixo de uma ponte. Tá? Em cima da ponte tem um cara maromba de academia, fortão mesmo. E é uma adaptação do exemplo. E aí você tá do lado desse maromba. Se você empurrar o maromba da ponte, o trem vai bater nele, ele vai morrer, mas o trem vai parar. Você vai salvar 20 trabalhadores. Se você não jogar ele da ponte, ele vai atropelar os 20. Aí eu pergunto, quem empurra? Ninguém. Quando muito, um levanta a mão. Eu falo assim, não entendi. O censo não era quantitativo? Não, professor, mas aí é diferente. É relativo. O que é diferente? Agora eu não estou puxando uma alavanca gelada. Agora eu estou encostando num ser humano. Eu estou olhando no olho do cara que eu vou matar. Aí eu pergunto assim, tá, mas e quem nas duas opções falou que não vai fazer nada? Não vai nem puxar a alavanca, nem empurrar. Aí eles falam assim, deixa o destino seguir. E aí a pergunta é, mas será que não puxar a alavanca também não é uma escolha? É uma escolha sua. Você não tá não tem como não escolher. O dilema ético e as decisões difíceis são isso. Puxar ou não puxar a alavanca é uma escolha. Não puxar a alavanca também é uma escolha. Sim, mas você foi posto ali numa situação que já escolhas trágicas. A minha adaptação... mas você podia mudar. A adaptação do exemplo que eu conheço é até um pouco diferente. Tá. É a terceira vertente. De um lado, os 20 trabalhadores. De outro, uma única pessoa. Mas que é um familiar seu. Não, aí você vai deixando a coisa mais complexa ainda. Aí, esse é o ponto, né? Nossa, aí vem o dilema ético. Aí você vai o matar... dilema ético real esse aí pra mim. 20 pessoas, com as famílias, pais de família, que tem criança em casa, etc, etc. Ou você vai matar, por exemplo, o amor de sua vida? Eu não mataria não, tá? Já vou adiantar. Não, por isso que eu falo que não existe altruísmo nem nada. Eu ia matar os 20 trabalhadores. Mas eu tava deixando mais simples, que é uma questão, né? Não, aí ela foi no cerne da questão. Mas o que isso mostra pra gente? O que é justiça? É um conceito Olha lá, justiça. O que é fazer a coisa Michael certa? Sandel. Esse livro é fantástico, né? E é justamente discutindo esses dilemas éticos. Fazer a coisa certa tem a ver com sociedade de risco, esse conceito o Uribeck já falava, desde quando vem a questão ambiental, da falta de informação, de segurança sentida. Isso tem se avolumado para a questão da informação mesmo. Isso tem gerado uma desinformação absurda. O volume de informação, na verdade, tão superficial, tem gerado desinformação. E tem criado um ambiente de irracionalidade. Está vendo um livro que fala sobre isso. Interessante. Que livro é esse?
é de um juiz, eu não lembro o nome dele. Depois eu Muito posso até te legal. indicar. Muito legal. Ele fala da irracionalidade no mundo moderno, produto justamente dessa desinformação. Que vem da infotoxicidade, ou seja, Isso. estímulos excessivos e pouquíssima absorção. Conteúdo senso crítico, absurdo, pouco em senso volume, crítico, né? Que era o que você poucos- estava falando, é, senso crítico. e a né? reprodução Relevância. automática permanente do que se ouve. É isso As aí. pessoas falam do que contaram para elas. Alienação, aí cria-se uma alienação. E um ambiente, na verdade, contaminado, de pouco conteúdo, de superficialidade e sem senso crítico. Uhum. E faz as pessoas tomarem decisões erradas. E aí você tira completamente do debate cotidiano, não é só no direito, não, na vida em si, a ética como elemento central. Porque quando você tira a capacidade de pensar racionalmente e você vai acompanhando a manada, Uhum. é a reprodução constante do comportamento alheio, assim. A pessoa te conta que o certo é isso, e você vai reproduzindo aquela ideia de forma todo até mundo faz inconsciente. assim. De forma inconsciente. E você tá beneficiando alguém que está ganhando com isso. Isso. Então, aí é que tá a questão. Eu acho assim, o homem é um ser moral. Esse é o grande desafio. Imagina um tigre, fugiu do zoológico, matou uma pessoa, abocanhou uma pessoa. Aí uma amiga sua, Thaís, vira e fala assim, ai, que tigre mau, né? Ah, O que você vai achar disso? Vai falar assim, você perdeu o juízo? Você vai falar que um tigre é mau? natureza dele, Não né? faz sentido. Agora, um ser humano mata outro. Livre-arbítrio. Esse sujeito estava agindo em legítima defesa? Pô, que sujeito mau, que sujeito cruel, que sujeito ardil. Os juízos morais, eles só fazem sentido para o homem. É. Porque só o homem tem a possibilidade de adotar comportamentos contrários ao seu próprio instinto. Perfeito. Um tigre, ele mata. Ele se alimenta do outro e Domínio ele não... próprio, ele não tem, né? ele segue o instinto dele. Então não faz sentido eu fazer um juízo moral do comportamento de um tigre. Mas o ser humano tem um livre-arbítrio, ele tem a possibilidade de uma escolha. Isso é algo que intriga os filósofos há séculos. Kant, por exemplo, vai se debruçar muito sobre essa questão, o imperativo categórico e se existe, e qual é a escolha certa, o jeito certo de agir, moralmente falando. E também ele tem o imperativo categórico do direito também, a escolha jurídica certa. Né? Então, assim, essa é uma discussão, o dilema ético, ele é um dilema essencialmente humano, porque o homem é um ser de escolhas, o ser humano é um ser de escolhas. E quando a gente fala escolha, é inclusive a escolha de se colocar contra o seu próprio instinto. Tem um conto, tem uma peça, uma tragédia, eu acho. Não sei se vocês vão lembrar, eu queria lembrar o nome dela, mas a princesa, ela é sequestrada e se apaixona pelo sequestrador. Só que o sequestrador depois se desinteressa por ela e abandona ela. E ela, por vingança, mata os próprios filhos. Cozinha eles vivos, um ato de crueldade extrema. Por quê? Filhos com o sequestrador? Ficou uma Eu falha não na sei história. se era um sequestrador, mas ela, eu não sei se ele afeiçoou aos filhos, alguma coisa tá. assim. Pra se vingar Tá. dele. Ela, para se vingar dele, mata os próprios filhos. Né? Para se vingar do amor Isso acontece, abandonado. né, hoje, na realidade, só pra dizer. Inclusive. Infelizmente, né? E aí, tem alguns autores que fazem uma análise dessa peça e dizem o seguinte, né? Obviamente que condenando a conduta dela, mas dizem o seguinte: ela é uma mulher que escolheu. No sentido de uma escolha onde ela conseguiu ir contra o instinto mais básico de uma mulher, que é o instinto materno dela, né? De mãe, desculpa. Então, na medida em que ela conseguiu ir contra um instinto tão arraigado, ela fez uma escolha pro mal. Então, o sujeito que faz uma escolha é aquele que consegue se colocar acima da sua natureza, acima de escolhas meramente reflexivas, e toma uma escolha, e toma uma decisão, que pode ser contrária à sua própria sobrevivência, contrária ao seu próprio instinto, né? E é aí que está o grande dilema do ser humano. Se ele fosse, é o que o Victor Frankenstein fala aqui, se ele fosse um ser como os outros, um animal guiado unicamente pela fome, pelo prazer, etc., Pelos a instintos. vida seria muito simples. Aham. Mas justamente por ser um ser que tem essa consciência, essa capacidade de se colocar acima, ele vira um ser muito atormentado. Porque ele é atormentado pelas decisões éticas do que é certo, do que é errado. E às vezes o que é certo é diferente do que eu quero. E às vezes tomar o caminho certo implica sofrimento. E às vezes contrariar esse caminho também implica sofrimento e as consequências das minhas escolhas.
Isso de tomar a decisão certa, eu tenho uma frase que é do Cazuza, mas que fica na minha cabeça sempre, porque ele diz assim: existe o certo, o errado e todo o resto. Então, assim, realmente existe escolha certa ou errada. Eu não acredito em maniqueísmo também, no sentido de existe bom e ruim. Eu acho que é tudo circunstância, né? Uhum. Tudo relativo, como você estava Sim. falando antes. Então, eu acho muito complicado estabelecer, É. enrijecer certo e errado. Muito embora a gente tenha, obviamente, enquanto noção sociedade, média pactos do que seria adequado ou não. Mas certo e errado. Por exemplo, trazendo isso para o âmbito jurídico, tem um precedente da STF que eu gosto muito de discutir com os alunos na aula de constitucional, que é, contar rápido, né? É uma ação ajuizada por uma associação de pais contra a Prefeitura de São Paulo, porque esses pais queriam vagas nas creches, né? Então, para criança pequena, perto de casa. E é, inclusive, um direito, né? Tem esse direito. Sim. E aí, a Prefeitura de São Paulo alega reserva do possível. E aí, qual que é o entendimento que prevalece? O mínimo existencial, considerando que a educação básica configura o núcleo, né? Um dos núcleos do mínimo existencial, o mínimo da dignidade da pessoa humana, ou a reserva do possível, porque às vezes não é meramente uma questão orçamentária da prefeitura dizer assim, eu não vou pagar porque eu não tenho recurso, mas é de destinação de recurso. Esse recurso poderia, por exemplo, salvar quantas vidas, ao invés de construir aquelas escolas. E aí o entendimento do STF é de que a reserva do possível não pode ser utilizada como argumento para afastar o mínimo existencial. Mas esse é um grande dilema também. Vou salvar, vou criar um hospital ou vou construir mais creches próximas da casa? Isso envolve até a questão de medicamento, né? Exatamente. A gente teve aquele caso do tratamento que era nos Estados Unidos, que acho que era 300, 400 mil reais por mês. Você pode conseguir um liminar, deferir obrigando que esse medicamento seja fornecido, mas esse mesmo recurso poderia salvar quantas pessoas, né? E aí, eu acho que até qual mais que é a profundo, decisão porque certa? aí é uma escolha de vida, né? Exatamente. É até mais profundo. Mais profundo. E essa decisão vai ser tomada por uma pessoa ou uma equipe, né? Como que seria isso? Pois é. Quem que vai assumir a responsabilidade? Quem vai bancar a escolha? Que eu acho que a grande questão é isso, do hard case. Quem vai bancar a decisão? Hoje, desculpa, só achei aqui, é Medeia. É a história da Medeia com Jasão. Ela queria matar os filhos para causar dor no Jasão. Eu vi isso no livro do Isaiah Berlin. E aí ele faz essa análise, trazendo alguns autores, eu acho que do romantismo, e ele fala isso, entendeu? Essa habilidade, ela se coloca acima dos próprios instintos. É a história da Medeia para quem quiser ler depois. Né? Perfeito. A gente já está quase acabando aqui. Frasezinha Passou muito rápido. tem? A minha frasezinha foi a do Cazuza hoje. Ah, é? Então eu vou trazer uma também. Quem quer trazer também? Quem quer deixar... Eu já lancei já no episódio anterior. Você já gastou tudo com Enéas, né? Eu já gastou tudo com Enéas. Vou deixar pro Bruno. Então tá, Então Dani. eu vou Pensa num aí também, lança um também, pra deixar registrado. Pensa num aí. É difícil, né, a gente improvisar. É difícil. Alguma frase que te marcou, pode ser na vida também. Ao longo dessa caminhada já. Eu sei que ainda é introdutória, embrionária a caminhada, tão jovem, né? Nossa senhora, começou a rasgar a seda. Ainda bem que a gente chama de jovem, né? Porque se fosse diferente. Não seria nem justo. Não Mas o seria que é nem justiça? justo. Aqui, ó, Frankenstein de novo. A criatura falando pra ele assim, olha, se eu não puder inspirar amor, causarei medo. Boa frase. Ele dizendo, ó, se você não criar uma mulher pra mim, pra eu ter alguém que me ame, que eu amo, eu vou me Se eu vingar não da puder humanidade. inspirar amor, eu vou causar medo. Boa frase, Thaís. Complementando, só o amor constrói. Só o amor constrói. Quem constrói mais? O construtor, o empreiteiro ou o amor? O amor. Nossa, e com essa? A gente encerra aí. Depois disso eu não quero nem falar mais nada. Eu tava comentando com o Lucas, a minha avó é genial, né? E aí, às vezes, a família tá lá naquela briga, aquela confusão, querendo que ela tome lado de um ou de outro. Ela entra no meio, fala assim, só o amor constrói. Acabou, como é que você vai brigar? Nada supera a sabedoria simples, perspicaz. Acabou, você é cirúrgico. Cirúrgico. Não é? Bom, então eu acho que é isso, gente. Eu acho que, assim, essa preocupação com o poder que o conhecimento tem, as escolhas, entender que, sim, ser um ser ético significa sofrer, significa tomar escolhas e ser responsável pelas escolhas que se tomam, né? Eu acredito muito que não puxar a alavanca é uma escolha também, Com certeza. né? Então, um juiz, quando ele escolhe dar ou não o pedido, ele tá fazendo uma escolha,
né? Ele não pode falar assim, eu não vou dar nada que me pedem porque é o destino. Não tem jeito. Ele vai ter que tomar decisões e ser responsável pelas decisões que tomou. Por isso é muito fundamental que o juiz entenda que um processo não é uma prova que ele está respondendo. Não é uma questão... Um pedaço de papel. É. São vidas. É a vida de É. alguém que está sendo decidida. É preciso ter técnica, mas é preciso também ter algum Compromisso grau e de responsabilidade, sensibilidade e humanidade de entender os impactos de uma decisão. Tanto impactos que sejam, por exemplo, econômicos, e aí eu preciso entender um pouco como a economia funciona, tem a análise econômica do direito, por exemplo, quanto impactos humanos mesmo, né? A própria viabilidade da decisão, né? Uhum. São os grandes desafios. Eu acho que isso tudo nos leva a um ponto que desde o início a gente está falando, é a capacidade da gente pensar amplamente e refletir para qualquer segmento. Para qualquer Senso segmento. crítico, né? A palavra. Senso crítico. É isso aí. Show de bola. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio.